a estrutura da mitocôndria. Agora, de um indivíduo 2, doador, eu vou pegar a estrutura do ovócito secundário. Da estrutura do ovócito secundário, eu vou descartar o núcleo, quer dizer que o núcleo eu vou jogar fora, e eu vou tirar também a mitocôndria. Não quero a estrutura da mitocôndria também. Então, retirei a mitocôndria. Sobrou essa carcaça para mim. Vou fazer com que os dois se unam. O núcleo é a mitocôndria da célula 1, que é a célula que eu quero clonar, por isso peguei seus materiais genéticos, e a carcaça da estrutura do ovócito secundário. Para que um se junte com o outro, a gente utiliza pequenas descargas elétricas. A partir do momento que eu uni um com o outro, a gente tem a estrutura da célula-ovo. A célula-ovo, lembrar que pode se dividir, ao se dividir por mitose, 2 células, 4, 8, 16, a gente tem a mórula, continua desenvolvendo, forma a blástula, e aí vai desenvolvendo, de acordo com o que a gente já viu. Nesse processo, então, a gente tem a clonagem como sendo esse procedimento. Em relação à clonagem, como sendo esse procedimento, primeiro organismo que foi clonado, a gente tem a ovelha Dolly. Em relação à ovelha Dolly, primeiro organismo clonado aí, de forma artificial. Indivíduo 1, ovelha matriz é quem eu quero clonar, então pego o material genético, núcleo, mitocôndria. Um indivíduo 2, que vai ser a doadora da estrutura do ovócito secundário. Pego só a carcaça, núcleo, mitocôndria, jogo fora. Junto os dois, graças à descarga elétrica, célula-ovo começa a se dividir. Essa célula-ovo, se for colocada dentro de uma barriga de aluguel, de uma mãe de aluguel, vai desenvolver e a gente tem o nascimento do nosso clone. Se tirar núcleo e mitocôndria, esse clone, então, é exatamente igual ao indivíduo que eu quis clonar. Exatamente igual, tá? Só que lembra que é exatamente igual em relação à genética. Agora, algumas partes em relação a comportamento, algumas influências do meio ambiente, a gente sempre vai ter, e isso pode deixar ela um pouquinho diferente da outra. Lembra que, para o nosso comportamento, a gente depende muito de onde a gente é criado, como que é criado. Consequentemente, um clone não vai ser criado exatamente como o organismo clonado foi. Consequentemente, pode ter diferenças no seu comportamento. Em relação à clonagem humana não é permitido. Qualquer coisa que eu inicie o processo de clonagem humana não é permitido. A gente tem a clonagem terapêutica, que seria iniciar o processo de clonagem humana. Então, eu começo o procedimento realizando esse processo de clonagem, ou seja, pego a estrutura de um ovócito secundário, retiro o núcleo da célula que eu quero clonar, inicio o processo de clonagem. Nesse processo de clonagem terapêutica, eu vou querer clonar células do meu próprio corpo. Vamos dizer que eu estou com uma doença. Vamos dizer que, em relação ao coração, eu já dei alguns infartos, meu coração está bem fraco. As células do coração não têm regeneração. Então, meu coração está muito fraco. Só que eu posso pegar o núcleo das minhas células, mitocôndrias das minhas células, pegar uma doadora qualquer da estrutura de ovócito secundário, formar a estrutura da célula-ovo. Na hora que eu formei a estrutura da célula-ovo, posso deixar essas células desenvolverem em uma plaquinha de Petri em laboratório. E aí pegar essas células, que são células multipotentes, ou seja, células sem diferenciação, que podem formar qualquer outra célula do meu organismo. E posso introduzi-las no meu coração. Essas células podem se transformar em novas células cardíacas, ou seja, novas células de tecido muscular estriado cardíaco, consequentemente melhorando a condição do meu coração. Posso curar uma série de doenças usando esse procedimento. Só que lembrar, começar a clonagem humana não é permitido. Consequentemente, esse processo de clonagem terapêutica, a gente não pode iniciar esse processo inicial. Por isso, travou-se muita pesquisa nessa área, no uso de células-tronco de origem embrionária. Mas hoje em dia a gente já conseguiu contornar essa situação. Apesar de não poder iniciar o processo de clonagem, a gente já aprendeu a pegar algumas células adultas do nosso organismo, principalmente células adiposas, e fazer com que essas células adiposas retornem
a serem células tronco. Consequentemente, a gente consegue trabalhar para essas células e induzir elas a se transformarem em outros tecidos do nosso organismo. Ok? Botei aí para vocês algumas doenças que podem ser tratadas utilizando essas células tronco. Tá? Então, leucemia aguda, leucemia mieloide, linfomas, anemias graves, mieloma múltiplo, síndrome mielodisplásica, a gente tem aí doença de Crohn, infarto agudo do miocárdio, diabetes, tratamentos do câncer e uma das notícias recentes que teve em relação a avanços nessas pesquisas foram em relação a essa notícia aí de 2019, onde uma japonesa foi a primeira a receber células tronco para a estrutura da córnea, e aí não precisar mais da doação. Penúltimo tópico, DNA fingerprint, ou DNA de impressão digital. Em relação ao DNA de impressão digital, é basicamente o teste de DNA que é utilizado em testes de paternidade ou teste de identificação de um possível criminoso de um determinado ato. O que vai acontecer? Primeira coisa, em relação ao material genético para ser realizado esse teste, a gente vai utilizar enzimas de restrição, que são enzimas que cortam o nosso material genético. Ao cortar o nosso material genético, a gente vai formar VNTRs. Em relação a VNTRs, são pedaços de material genético. Agora, em relação a essas VNTRs formadas ao nosso organismo, cada pessoa tem uma sequência própria de VNTRs. Então, se a gente pega o primeiro indivíduo aqui, ele tem a VNTR B e C. O indivíduo 2 só tem VNTR C. O indivíduo 3, VNTR A e B. Basicamente, nesse ponto, eu só estou trabalhando aí com 3 estruturas de VNTRs. Já consegui ter 6 indivíduos diferentes. A gente tem várias VNTRs diferentes. Consequentemente, cada indivíduo tem as suas próprias VNTRs. Eu vou identificar justamente essas sequências, tá? Ao identificar essas sequências, eu consigo uma identificação de 99,9% de certeza que é o indivíduo. Tem casos de que o indivíduo tem a sequência exatamente igual ao outro? Tem, em casos de gêmeos idênticos. Em casos de gêmeos idênticos, os dois têm o mesmo material genético, consequentemente têm a mesma sequência. Com exceção desses casos, a gente vai conseguir diferenciar os indivíduos de forma certinha, ok? Como que a técnica vai ser realizada? Primeira coisa, então. Primeira coisa, a gente vai pegar o material genético, usar estruturas de enzimas de restrição para cortar e formar as VNTRs. Formados as VNTRs, a gente tem 3 indivíduos aqui no exemplo, indivíduo 1, 2 e 3. A gente vai colocar nessa estruturinha aqui. O que seria essa estrutura? Essa estrutura é uma placa com um gel, esse gel geralmente de agarose, onde a gente vai realizar um procedimento chamado de eletroforese em gel de agarose. Eletroforese quer dizer que vai ter variação de carga. A gente vai ter um lado com carga positiva e um lado com carga negativa. Ao colocar a estrutura das VNTRs aqui nessa estrutura e realizar o processo de eletroforese em gel de agarose, o que vai acontecer? Partículas menores, ou seja, partículas de DNA menores, VNTRs menores, movimentam-se mais. VNTRs maiores, ou seja, partículas de DNA maiores, movimentam-se menos. E elas vão movimentando nessa placa e vão parando numa determinada região. Quando elas param numa determinada região, antigamente a gente utilizava papel de nitrocelulose e aí usava um marcador para ligar o DNA e fazer com que ele ficasse fosforescente. E a gente marcava um papel filme, aqueles papéis de fotos antigas. Formado papel filme, a gente tinha a imagem certinha em bandas. Hoje em dia, esse procedimento, até a eletroforese, acontece tudo normalmente. Só que depois que as VNTs pararam em regiões específicas, a gente não utiliza estruturas de papel filme mais. A gente tem, basicamente, o computador, que vai conseguir
colocar uma substância que faz a fita de DNA ficar bioluminescente, o computador identifica essa luminescência e cria a imagem das bandas no computador. Ao criar essa imagem de bandas no computador, a gente basicamente vai ter um código de barra para cada indivíduo. Então, se a gente pega aqui, em relação ao indivíduo, a gente tem um código de barra aqui, que é formado por esse indivíduo. No caso, se a gente está querendo identificar em relação a um crime, então a gente tem aqui em relação aos nossos suspeitos. Se em relação ao crime e a gente tem nossos suspeitos, suspeito 1, suspeito 2, suspeito 3, suspeito 4, basicamente a gente vai verificar qual o código de barras é exatamente igual. Então vamos dizer que alguém assaltou a sua casa, só que ele se cortou, caiu uma gotinha de sangue. Pego o DNA dessa gotinha de sangue, testo por meio do teste de DNA, formo um código de barras para esse indivíduo. Verifica os possíveis suspeitos e aí faz o teste de DNA com esses possíveis suspeitos. Quem tiver exatamente a mesma sequência, vai ser o nosso criminoso. Então, o nosso criminoso vai ser o indivíduo 2. Indivíduo 2 é o nosso criminoso aqui nesse teste. Eu vou utilizar esse mesmo teste em relação a teste de paternidade também. Em relação a teste de paternidade, utilizo esse mesmo teste. Só que lembrando que em relação a uma criança, mais ou menos metade das VNTRs tem que ser do pai e metade tem que ser da mãe. A metade do material genético vem do pai e metade do material genético vem da mãe. Então, para fazer esse teste, a gente vai olhar o seguinte. Se o material genético não estiver na mãe, ele tem que estar presente no pai. Então, esses que eu estou marcando são os materiais genéticos que estão presentes na mãe. Agora, os outros têm que estar presentes no pai. Então, ó, esse daqui está aqui no pai, no pai, no pai. Pai dessa criança, então, é o pai de número 2. O teste de paternidade, então, é bem simples. Vou formar a estrutura de bandas, como se fosse um código de barra. Vou olhar se metade dos VNTRs estão na mãe e a outra metade tem que estar presente no pai. Encontrei as metades no pai, então aquele está confirmado, é o pai da criança. Então, em relação à estrutura dos testes de paternidade, bem simples o seu funcionamento. E última parte, mapeamento genético. Mapeamento genético a gente faz em relação a todos os grupos de seres vivos. O que é o mapeamento genético? Basicamente, a gente saber, entender um pouco sobre cada gene que compõe o ser vivo. Em relação a gente já tem o nosso mapeamento genético, a gente já sabe todos os genes do nosso organismo. Não sabemos ainda todas as funcionalidades do gene, todas as formas que esses genes que compõem o nosso corpo vão trabalhar. Mas a gente já conhece os genes do nosso corpo. Em relação a esse mapeamento genético para a gente, qual a vantagem da gente conhecer todos os genes do nosso corpo? A gente já sabe que se a gente tiver determinado gene, a gente pode ter, por exemplo, uma determinada doença. A gente consegue, com isso, prever, por exemplo, mais de 3.000 doenças que são genéticas. Então, se eu quiser, eu posso fazer um teste de mapeamento genético do meu organismo para verificar se eu vou ter determinadas doenças genéticas no futuro? Consigo. Através disso, o mapeamento genético, então, e o teste que relaciona o mapeamento genético, eu vou conseguir determinar alguns genes, se eu tenho ou não tenho, consequentemente saber futuras doenças, se eu posso ter ou não. Por exemplo, se tem muitas incidências de pessoas na minha família com câncer, posso fazer um mapeamento genético, já que o câncer pode ser induzido por alguns genes, e eu quero saber se eu tenho esses genes ou não. Se eu tiver esses genes, possivelmente, com o passar do tempo, vai me induzir um câncer. Assim, eu já consigo me prevenir, já consigo mudar os meus hábitos, eu passo a fazer exames com uma rotina maior para possível identificação, e assim conseguir tratá-las, ok? Em relação a esse ponto também, consigo saber se eu tenho um determinado gene em relação a transmitir esse gene para o meu filho,
Eu posso escolher realizar um processo, por exemplo, de inseminação artificial, onde seleciona a estrutura de gametas que não tenham esse gene que cause uma possível doença. Tá? Mapeamento genético, então, seria esse procedimento, tem diversas funcionalidades. Em relação à nossa matéria, ela termina por aqui. Então, o último tópico da nossa matéria foi esse. Ok? Tchau para vocês, bom estudo.